para ver se cheguemos a um consenso. Pregar é assim, né? Porque hoje nós somos ensinados, claro, pelas escolas bíblicas, a teologia, que temos que estar preparados, fazendo o esboço para pregar. Mas imagina, né? Imagina os nossos antepassados. Eu falo exatamente do apóstolo Paulo, falo de Pedro, falo de Tiago, falo de Timóteo, falo de Epafrodito, né? Falo de Silas, falo de muitos também que eles não tinham exatamente a Bíblia Sagrada com 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Eles não tinham, mas eles pregavam. Lembra daquela mensagem de Estevão, Atos capítulo número 7? Já imaginou o que é isso aí? Já imaginou o que é pregar? Já imaginou o que é pregar? E será que Estevão tinha um esboço? Será que Estevão tinha um esboço? Já imaginou? Atos capítulo número 7, Estevão começou a pregar a palavra de Deus, a ministrar a palavra de Deus, até Atos capítulo de número 7, começando no versículo 1 até o versículo de número 60. Já imaginou 60 versículos na cabeça de alguém? Então, e se você olha para Estevão pregando, você vai perceber que Estevão tinha muito conhecimento e não era normal. Esse conhecimento exatamente vinha do Espírito Santo de Deus. Esse conhecimento vinha do Espírito Santo de Deus. E por isso pregar é isso, é deixar o Espírito Santo de Deus te usar, é deixar o Espírito Santo de Deus trazer inspiração, é deixar o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Claro, Deus vai falar contigo através da palavra e aquilo que Deus falou contigo que você vai trazer para o público, né? Você vai trazer para o público. Então, hoje eu não estou preparado, né? Não tenho nenhum esboço, mas a palavra não sai, né? A palavra está aqui dentro, a palavra isso também, por isso eu quero aconselhar os jovens, é melhor ter a palavra de Deus no coração, na mente. É isso que Davi disse, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra você não pode ter apenas no celular, né? A palavra você não pode estar apenas a confiar exatamente de assistir YouTube, né? A palavra não pode depender exatamente de você ter um esboço, um papel guardado no bolso. Tipo, se alguém te fazer pergunta, você procura onde? Eu me lembro, um dia eu fui na casa de um irmão fazer oração e quando cheguei naquela casa, tinha um jovem que era da sétimo dia. Então, ele não queria se misturar conosco, né? Ele não queria se misturar conosco. Aí eu pedi à família se poderia convidar ele a estar ali conosco. A família chamou ele, ele negou. Então, eu perguntei, mas o que está acontecendo? Será que ele era do sétimo dia, não se mistura conosco? Sei lá o que é. Ele, tá bom. Como eu, conheço um pouco da palavra, eu chamei ele, né? Chamei ele, tentei conversar com ele, tentar mostrar para ele versículos bíblicos. Então, ele disse para mim, não, espera. espera. É que meu caderno de versículos está lá dentro. Daí eu preciso levar o meu caderno para eu ver o que você está a falar, se é isso, então para eu me defender também. Então eu disse, tá bom, tranquilo. Então ele foi dentro, pegou o caderno, trouxe o caderno. Então tudo que eu falava, claro, como ele não tinha um conhecimento muito amplo, ele era limitado do seu caderno. Então coisa que eu fazia perguntas, não tinha lá no caderno, o professor dele não deu, a igreja onde ele participa não deu. Então ele exatamente estava a ter dificuldade de como me responder as questões que eu estava lhe fazendo. Então, eu queria aconselhar você que é jovem, né? Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia Sagrada, né? Você não pode apenas confiar em papéis, né? Você não pode apenas confiar exatamente em livros, né? A palavra de Deus tem que estar aqui e tem que estar aqui no coração, tá bom? É isso aí, queridos irmãos internautas. Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos, estão nos assistindo neste momento. Vamos partilhar, hoje é dia de perguntas e respostas, ok? Hoje é dia de perguntas e respostas. Então, se você tiver uma questão, se você tiver uma pergunta, deixa a sua pergunta aqui nos comentários e eu irei responder, né? Deixa a sua pergunta aqui no comentário, eu irei responder, porque estou a acompanhar a todos que estão aí a nos acompanhar, né? Estamos exatamente em direito, são 21 horas e 2 minutos. Você pode partilhar esta live, são 21 horas
minutos. Então, eu estava a falar exatamente de Estevão, né, que Estevão foi um homem eloquente. Estevão, não podemos comparar com nenhum pregador da nossa época. Estevão não podemos comparar ele com nenhum profeta desta época. Estevão não podemos comparar ele nem com nenhum profeta, com nenhum apóstolo desta época. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo e a mensagem que ele pregou, Estevão, ele começou exatamente a falar de Gênesis. Ele começou a falar de Gênesis, até pegou Moisés, né? Você lembra, até falar exatamente dos últimos dias. A mensagem de Estevão foi muito forte, mas esse não é o nosso assunto de hoje, mas apenas estava a comentar que precisamos sim ter o conhecimento bíblico. Seja bem-vindo, irmã Filomena Simbi, está em Tete, irmã Filomena Simbi, a nos assistir de Tete. Deus abençoe a nossa querida irmã Filomena, né? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se tiver alguma questão, se tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo. Hoje é dia exatamente de perguntas e respostas. Esta live é para perguntas e respostas. Então, enquanto as pessoas não respondem, não fazem perguntas, eu vou comentando aqui a palavra de Deus, ok? Vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Você sabe muito bem que neste capítulo 17, Paulo exatamente havia passado de Bereia, passou exatamente da Tessalônica, e ele estava exatamente em Pafília, né? Nesse caso estava em Pafília, e a Bíblia fala, meus irmãos, que ao chegar em Tessalônica, num dia de sábado, apóstolo Paulo, ele decidiu caminhar ali na cidade e entrar em algumas igrejas. Hoje seria igreja, ou seria templos, e a Bíblia fala, meus irmãos, que Paulo, como era seu costume, versículo de número 2, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então, tem uma coisa também, que muitas pessoas hoje em dia falam que a Bíblia Sagrada não se discute, a Bíblia Sagrada não pode se debater, né? Logo, esse pensamento é falso. Por quê? Porque temos aqui o versículo de número 2, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Então, Paulo tinha costume exatamente de entrar na sinagoga para debater a palavra de Deus. Ainda tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou. Veja só, por 3 sábados, Paulo exatamente estava a debater acerca da Bíblia Sagrada com os judeus que ali se encontravam na sinagoga. Então, muita gente fala hoje, não, a Bíblia Sagrada não pode se debater. Já é uma ideia exatamente falhada, porque aqui em Atos, capítulo número 17, versículo número 2, já estamos a encontrar o apóstolo Paulo, num dia de sábado, na sinagoga, disputava com os judeus acerca das Escrituras. E Paulo queria convencer os judeus que as Escrituras exatamente apontavam para Cristo. Então a Bíblia fala mesmo no versículo de número 3, expondo-lhe e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então Paulo exatamente começou a conversar com os judeus, né, da época, que convinha que Cristo padecesse. Essa exatamente era a mensagem do apóstolo Paulo. A mensagem da crucificação de Jesus Cristo era a mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não pregava nada mais a não ser a mensagem da crucificação de Jesus. Pastor, me prova na Bíblia Sagrada. Fica tranquilo, vou te provar. Depois nós voltamos aqui a Atos, capítulo número 17. Então, vou te provar. Vamos lá ler o livro de Atos, capítulo número 24. Atos, capítulo número 24. Atos, capítulo número 24. Nós iremos ler, ou seja, vamos ler Atos, capítulo número 26. Atos, capítulo número 26. Sim, Atos, capítulo número 26, versículo 22. Atos 26, versículo 22, para nós vermos que Paulo, ele não falava outra coisa. A mensagem de Paulo era Cristo. A mensagem de Paulo era as Escrituras apontando para Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse costume de provar as pessoas, provar os judeus, e também essa seria a nossa mensagem de hoje. Pegar as Escrituras, pegar o Antigo Testamento e interpretar o Antigo Testamento, exatamente aplicar Cristo Jesus, né? Aplicar Cristo Jesus. Essa é a mera mensagem do apóstolo Paulo.
Então, nós vimos em Atos capítulo número 17, o apóstolo Paulo foi no dia de sábado na sinagoga, né, para convencer, ele debatia com os exatamente os judeus, para convencer os judeus que Jesus convinha, ou seja, convinha que Jesus Cristo padecesse essas coisas, convinha que Jesus Cristo sofresse, morresse e ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo, e Paulo fazia isso com muita mestria, né? Paulo pegava o Antigo Testamento, eu falo do livro de Gênesis, Êxodo, até o livro de Malaquias, provava para todo mundo que as Escrituras falavam para Cristo. Ainda vou provar isso, vamos ler Atos capítulo número 26, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram. Eu disse que Paulo não dizia nada a mais, percebe? Esse versículo também diz, veja só, esse versículo também diz, mas alcançando o socorro de Deus, vocês que acabaram de entrar agora, eu estou a ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 22, diz assim, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram. Então, o apóstolo Paulo não falava nada mais. Isso que eu disse, que a mensagem do apóstolo Paulo era a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição e a sua, exatamente, a sua exaltação no céu. Se nós lemos o livro de Hebreus, capítulo número 1, Hebreus, capítulo número 2, se nós lemos o livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, né? Se nós lemos Efésios, capítulo número 2, se nós lemos Colossenses, capítulo número 2, Colossenses, capítulo número 1, já todos esses textos já apontam para a exaltação de Jesus Cristo. Mesmo João, exatamente João, o João, amigo de Jesus Cristo, que escreveu o livro de João, 1 João, 2 João, 3 João, e o João do Apocalipse é o mesmo. Então, João também especificou lá no livro de João, capítulo número 3, João deixou bem claro que Jesus, sim, tinha que ser exaltado. Então, a mensagem dos apóstolos era a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição e a sua exaltação no céu. Depois nós vamos ler também, mas vamos lá focar aqui, senão a gente vai exatamente sair do contexto. Vamos lá, versículo de número 22, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo número 26, versículo de número 22, diz assim, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais, não dizendo nada mais do que o que os profetas, né, os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, profetas e Moisés diziam o que deveria acontecer. Então, Paulo está dizendo, não estou a dizer nada mais, a não ser aquilo que os profetas e Moisés diziam que deveria acontecer. O que os profetas e Moisés diziam que deveria acontecer? Vamos lá, versículo de número 23. Isto é que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro a ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo, os gentios. Percebe? Então, a mensagem do apóstolo Paulo tinha 3 temas. Primeiro, exatamente, era sobre a morte de Jesus Cristo. Segundo, era acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Terceiro, era acerca da exaltação de Jesus Cristo. Essa era a sua mensagem. Então, apóstolo Paulo, nós também podemos pegar vários textos, mesmo se nós lemos Romanos capítulo número 1, depois eu volto aqui, se nós lemos Romanos capítulo número 1, apóstolo Paulo também se foca a falar que os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, Romanos capítulo número 1, está escrito assim a palavra de Deus. Romanos 1, versículo de número 1. Hoje é dia de perguntas e respostas, você está sintonizado no nosso programa, deixa aqui a sua pergunta, deixa aqui a sua pergunta, a Bíblia exatamente vai responder, estaremos aqui dando a resposta. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Percebe? Lá no livro de Atos, capítulo 26, o apóstolo Paulo diz, alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais, a não ser o que os profetas e Moisés disseram. Isto é, que Cristo deveria padecer
e a ser o primeiro a ressuscitar entre os mortos, deveria anunciar a luz aos gentios. Aqui também Paulo está a dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, separado para o evangelho de Deus. Qual é esse evangelho? O qual antes já havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Assim como Atos capítulo número 26, também ele disse que o evangelho de Deus estava exatamente nas Sagradas Escrituras dos profetas, né, e de Moisés. Aqui também ele está dizendo que o evangelho de Cristo estava escondido exatamente nas Sagradas Escrituras dos profetas, falava acerca do seu filho, exatamente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então o evangelho é isso. O Paulo, ele se focava muito a falar. Então, aqui no Atos capítulo 17 que nós lemos, Paulo exatamente está no templo a debater com exatamente os gentios, ou seja, judeus, que ali estavam para provar os judeus que Jesus Cristo era exatamente o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele veio para morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Lembra de João capítulo de número 1, versículo de número, seja, João capítulo de número 1, sim, ele veio para os céus, né, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra também de João capítulo número 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a mensagem é essa é sobre a vida eterna. Então essa vida eterna, Paulo, ele pregava exatamente de Cristo, pegando o Antigo Testamento, pegando os livros da lei, pegando os livros de Moisés, que são livros da lei, pegando os livros de profeta, eu falo começando de profeta Samuel até Malaquia, né? Apontava para Jesus Cristo. Então esses livros todos, muita gente não tem esse conhecimento que esses livros todos apontam para Jesus Cristo. Vamos lá ver então o Senhor Jesus Cristo a falar também o que Paulo está a dizer. Se nós lemos Atos, livro de Lucas, o evangelho escrito por médico Lucas, capítulo número 24, a partir de versículo de número 45. Vamos lá ver. Lucas 24, versículo 45. Diz assim a palavra de Deus. 45. Ou seja, vamos começar no versículo 44. E disse-lhes, próprio Jesus falando com os discípulos, né, porque no versículo de número 20, né, no versículo de número 20, Jesus estava exatamente a conversar com os discípulos no caminho de Emaús, lembra? Né? No caminho de Emaús, então Jesus, conversando com os discípulos que iam para Emaús, Jesus também falou para esses discípulos, porque os discípulos estavam desesperados, e a Bíblia fala que Jesus se fez como se fosse alguém que ia para longe, de repente os discípulos iam lá a murmurar, e Jesus se aproximou deles, mas estão a reclamar o quê? Será que você é o único estrangeiro aqui que não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Acerca de Jesus Cristo, nós confiávamos que ele era o Salvador, mas foi morto hoje, terceiro dia, e não sabemos o que aconteceu, e algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, e nós estamos sem certeza se ressuscitou ou não. Então Jesus repreendeu eles, dizendo, nécio e tardio de compreensão, vocês demoram a compreender as coisas. Vamos lá ler o livro de Lucas 24, a partir do versículo 27. Vamos lá ler. Diz assim a palavra de Deus. Veja só o que Jesus disse. Ok, eu estava a dizer a partir de 20, não é isso? Ok? Mas vamos lá começar a ler a partir de 22. Diz assim, é verdade que também algumas mulheres, é isso que eu estava a dizer, né, para esse discípulo que ia para Emaús, ou nós podemos exatamente começar a falar do versículo 20 também, como eu disse, né, diz assim, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram e condenaram, ou seja, a condenação de morte, e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam
as quais de madrugada foram a sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram a sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse, ó nécio, o próprio Jesus repreendeu os dois discípulos dizendo, ó nécio. Nécio são pessoas tontas, né? Então Jesus lhe disse aos discípulos, vocês são tontos, são malucos, porque como vocês, tudo que eu vinha falando com vocês, quando eu estava vivo durante 3 anos, que eu poderia morrer e eu poderia ser crucificado. Lembra uma vez Jesus disse para Pedro que ele tinha que ir para Jerusalém, depois de seria crucificado, seria rejeitado. Pedro tinha que chamar Jesus, Senhor, não faça isso. E Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Então, Jesus já vinha falando muitas vezes que ele poderia morrer em Jerusalém. Né? Lembra lá no livro de Marcos também, quando ele, Marcos capítulo número 14, se a memória não me falha, que ele entrou exatamente em Jerusalém, montado num jumentinho. Lembra desse episódio? Então ele poderia entrar em Jerusalém para ser morto em Jerusalém. Então, Jesus já vinha ensinando isso, que ele poderia ser morto. Mas os discípulos, por mais que Jesus já havia ressuscitado, tiveram informação que as mulheres foram à sepultura, viram os anjos disseram que ele não está mais aqui, ressuscitou. As mulheres foram anunciar aos discípulos, os discípulos correram para até a sepultura para ver se era verdade o que as mulheres disseram ou não. E quando chegaram na sepultura, encontraram na verdade a sepultura com aquela pedra exatamente tirada da porta da sepultura, encontraram as vestes ali bem arrumadas, encontraram a sepultura vazia. Mas por mais que eles tinham essas informações, duvidaram que ele havia ressuscitado. Duvidaram que ele havia ressuscitado. Então, essas pessoas que duvidaram são essas pessoas que Jesus está dizendo, então são tontos, são malucos, porque como pode Jesus falando toda a verdade que poderia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar, eles mesmo assim, ouvindo das mulheres que viram os anjos, ouvindo dos discípulos que foram na sepultura e não encontraram ninguém, como permanece com dúvida? É assim também como muita gente hoje está. Tem muita gente também com dúvida de muita verdade, né? Tem pessoas que preferem viver na mentira, que preferem exatamente acreditar nos falsos profetas, que preferem exatamente crer no evangelho falso, duvidando do evangelho verdadeiro. Então, o Jesus disse, no versículo 25, ele lhe disse, ó nécio e tardo de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, lhes explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Voltamos de novo ao mesmo assunto de Paulo. Em todas as escrituras, tanto dos profetas, tanto as escrituras de Moisés, falava exatamente de Cristo, falava exatamente do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, você que está aí sintonizado ao nosso programa, hoje é dia de perguntas e respostas. Se você está aí a nos ver nesse momento, pode exatamente deixar aqui a sua pergunta, nós iremos responder a sua pergunta, ok? Então, estamos aqui exatamente a partilhar a palavra. Então, vamos ver um pouco aqui se tem alguém ali que fez uma pergunta ou não. Se ninguém fez pergunta, nós vamos continuar ainda a falar, porque temos muita coisa para falar. É isso que eu disse. Não precisa exatamente você preparar um esboço para pregar, percebe? Não preparei nenhum esboço. Estamos aqui a partilhar a palavra. Ainda não terminei, ainda estou no livro de Lucas, porque temos que ir também para Lucas 24, versículo 45, 44. Depois vamos voltar exatamente para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no dia da descida do Espírito Santo. Depois também vamos que saltar para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, de novo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, sim, 24, 26, para nós vermos exatamente sobre a mensagem que os discípulos pregavam acerca da morte de Jesus Cristo. Eu poderia também pegar a mensagem de Estevão, poderia pegar exatamente a mensagem de Pedro em Atos capítulo número 4, em Atos capítulo de número 3, né? Atos capítulo número 3, sim, poderia pegar exatamente a mensagem de Atos capítulo número 2, na descida do Espírito Santo, Atos capítulo número 3, exatamente a cura do homem que estava na Porta Formosa, né? Porque as pessoas, quando viram que o homem paralítico andou, começaram exatamente a querer perseguir exatamente os apóstolos. Da Pedro tinha que dizer, irmãos, por que vocês estão a fazer isso? O nome de Jesus Cristo é que fortaleceu este homem, né? Aquele homem que estava na Porta Formosa. O nome de Jesus Cristo é que fortaleceu este homem.
E a Bíblia fala que começando daí, então Pedro começou a trazer a mensagem sobre a morte de Jesus Cristo, e também ele falou que os profetas do Antigo Testamento falaram sobre esses dias, né? Pegou Isaías, pegou Jeremias, né? Pegou muitos tantos outros. Tá, entende? Já temos muita coisa hoje para partilhar. Você que está nos vendo aí do outro lado, hoje é dia de perguntas e respostas, então você pode exatamente deixar a sua pergunta, pode deixar exatamente a tua pergunta, nós iremos responder. Queridos irmãos internautas, vamos partilhar esta live, vamos partilhar esta live. Ok? Vamos lá terminar a nossa mensagem, porque também daqui a pouco estaremos a transmitir no YouTube, senão vamos cansar os irmãos do YouTube. Vamos lá. Atos capítulo número 24, Jesus disse, né, a partir do versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as escrituras. Assim também como o apóstolo Paulo disse, Atos capítulo número 26, versículo de número 24, alcançando o socorro de Deus permanece até hoje, dando testemunho tanto a pequenos aos grandes, não dizendo nada mais, a não ser os profetas e Moisés disseram, isto é que Cristo deveria padecer, ser primeiro a ressuscitar entre os mortos, deveria anunciar esse evangelho aos gentios. Lemos também Romanos capítulo número 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, separado para o evangelho de Deus, o evangelho de Deus que está nas santas escrituras que fala acerca do seu filho. Ainda percebe? Então, todos os livros que estamos a ler, o próprio Jesus também está a dizer, as escrituras falam dele. Paulo está a dizer que as escrituras falam dele. Eu poderia pegar Estevão, também vai dizer que as escrituras falavam dele. Mas vamos lá ver o próprio Jesus a dizer que as escrituras de Moisés, os livros de Moisés, porque tem pessoas hoje em dia que leem os livros de Moisés, por exemplo, nossos irmãos do sétimo dia, leem o livro de Moisés, eles saem com as leis, né? Eles não sabem que as leis apontavam para Jesus Cristo, eles não sabem que o sábado apontava para Cristo Jesus, o descanso é Jesus Cristo. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então percebe que Jesus Cristo é o sábado, Jesus Cristo é o descanso. Hebreus capítulo número 10, a Bíblia fala que o Antigo Testamento é sombra daquilo que haveria de vir. Então, entende? Então o sábado era sombra, os sacrifícios eram sombra, né? Então tudo aquilo que se fazia no meio de Israel era sombra daquilo que havia de vir. E essa sombra, a realidade dessa sombra, é o próprio Jesus Cristo, está escrito lá no livro de Colossenses. O próprio Jesus Cristo é a verdadeira, é a imagem verdadeira daquela sombra do Antigo Testamento. Então tudo está cumprido, tem muita gente que não tem exatamente esse conhecimento. Você que está nos vendo neste momento, Deus abençoe a vossa vida. E temos aqui a nossa irmã Elsa. Deus abençoe a nossa irmã Elsa, Deus abençoe poderosamente a sua vida. E também temos aqui o nosso querido irmão Custódio, Deus abençoe aí na beira, Deus abençoe poderosamente, irmão Custódio, pode partilhar esta live. A nossa irmã Elsa pode também partilhar esta live, A nossa irmã também Filomena, Deus abençoe, também pode partilhar esta live. Deus abençoe poderosamente. Hoje dia de pergunta e resposta. Também está aí a nossa querida irmã Edmara a nos assistir. Deus abençoe também a sua vida aí do outro lado. Deus abençoe a todos. Ok? Então vamos lá. Jesus disse que convinha que se cumprisse o que estava escrito nos livros dos profetas de Moisés acerca dele. Então tudo que tudo aquilo que deveria acontecer com Jesus, então estava escrito nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá ver quando Jesus já aparece para os discípulos. Aqui era o discípulo de Emaús. Agora aqui Jesus estava com todos os discípulos, versículo de número 44. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Entende? Então, os livros de salmos apontam para Jesus Cristo, mas tem muita gente que pega os salmos, fazem de salmos a base para as suas orações. Entende? Mas Jesus está a dizer que os livros de Salmo apontam para ele. Então, sempre que você ler o livro de Salmo, tenha cuidado. Você pode pegar um livro que é uma profecia para Jesus Cristo e você pegar este livro, entrar com ele na oração, começar a exigir Deus as bênçãos enquanto esse texto se cumpriu em Jesus Cristo. Tenha cuidado. Então, os livros de Moisés falam exatamente dos 5 livros, né? E quando falamos livro de Moisés, estamos a falar de 5 livros. Os livros da lei, também estamos a falar de Gênesis. Tem pessoas que não sabem que Gênesis é o livro da lei. Há essa confusão, né? Há essa confusão se o livro de Gênesis é o livro da lei ou não. Mas também, se tivermos tempo, nós podemos ler que o livro de Gênesis é o livro da lei. Pastor, me prova. Vamos lá.
quer ver exatamente que o livro de Gênesis é o livro da lei, porque tem muita gente que fala, não, no Gênesis não tem nada a ver com lei, lei exatamente veio através de Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 20, Êxodo, capítulo número 19, Moisés subiu no Monte Sinai, e lá ele desceu com as 2 tábuas, onde tinha 10 mandamentos. Então, muita gente não sabe que o livro de Gênesis é o livro da lei, ok? Eu vou provar, depois eu volto aqui, tá bom? Vamos lá ver Gálatas, Gálatas, capítulo número 4. Vamos lá ver se o livro de Gênesis é o livro da lei, ok? Nós queremos exatamente versículo de número, ok? Queremos versículo de número 21, né? Gálatas, capítulo número 4, versículo 21, vai dizer que o livro de Gênesis é o livro da lei. Diz assim a palavra de Deus. Dizei-me, pois, vós, os que quereis estar debaixo da lei, vocês que querem estar debaixo da lei, não ouviste, ou seja, não ouvis vós a lei, vocês que querem estar debaixo da lei, nunca ouviram vocês o que a lei diz, vocês não conseguem ouvir o que a lei está a dizer. Então, a lei está a dizer o quê? Vamos lá ver o que a lei está a dizer. Versículo 22, diz assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Está aí. Abraão teve 2 filhos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, um da livre. Então, onde está a história de Abraão? Gênesis, capítulo número 12, sai da sua terra, da sua parentela, vai numa terra em que eu te mostrarei, farei de ti, pai, de grande nação. Percebe? Em Gênesis, capítulo número 15, Deus faz promessas a Abraão, que exatamente que poderia lhe dar filho, e nós vamos ver exatamente em Gênesis capítulo número 16 também, em Gênesis capítulo número 16, Gênesis capítulo número 13, vamos ver a Sara exatamente pegando a sua serva Agar, dando a Abraão para exatamente fazer filho que teve Ismael. Então, Ismael e Isaac são 2 filhos. Esses tiveram exatamente, esses filhos, Abraão teve a partir de Gênesis capítulo número 15 até Gênesis capítulo de número 25, entendeu? Essa história de Gênesis capítulo número 15 até Gênesis capítulo número 25 é lá onde nós encontramos Abraão tendo 2 filhos, Isaac e exatamente Ismael. Então, aqui esse versículo está a dizer, diz-me vós o que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Vocês será que não estão a ouvir o que a lei está a dizer? O que a lei está a dizer? Versículo número 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Então, onde está escrito a história de Abraão? O livro de Gênesis. Então, aqui esse versículo está a dizer, o livro da lei diz isso, que Abraão teve 2 filhos. Então, se é o livro da lei que diz isso, e a Bíblia que diz isso, não é teólogo que pode negar, não é bispo que pode negar, não é a papa que pode negar, não é profeta que pode negar, não existe ninguém que pode negar. Se a Bíblia está a dizer que o livro de Gênesis é o livro da lei, ninguém pode negar que o livro de Gênesis é o livro da lei, ok? Por isso há muita confusão na interpretação sobre as ofertas, sobre os dízimos, por causa exatamente das pessoas não entenderem que o livro de Gênesis é o livro da lei, ok? Vamos lá ver quem está aí a nos acompanhar neste momento, vamos lá ver quem está a nos acompanhar neste momento. Temos exatamente, vamos lá ver quem está a nos acompanhar neste momento, quem está a deixar o seu like neste momento, quem está a deixar seu comentário neste momento, queridos irmãos de internauta, vamos lá, quase 122 pessoas que nos visitaram, veja só, 122 pessoas que nos visitaram, mas essas 122 pessoas nem chega a 10% que deixaram as suas mensagens aqui na live, a fazer suas questões. Estamos a ver aqui quais são 122 pessoas que nos visitaram e 39 pessoas que foram exatamente, abriram a live e assistiram um pouco. Então, não estão a deixar o comentário. Então, você que está a nos ver, por favor, deixa seu comentário. Vamos lá terminar a nossa mensagem de hoje. Eu não sei onde essa mensagem vai terminar. Ok? Eu queria provar para vocês que o livro de Gênesis é o livro da lei. Ok? Então, vamos lá voltar lá no livro de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo número 24, versículo 44. Lucas 24, verso 44. Para nós vermos que
o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, todos os livros da lei apontavam para Jesus Cristo, ok? Lucas 24, 44. E disse-lhe, são estas palavras, e disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então, se a gente lê o livro de Salmos, se a gente lê os livros de Moisés, se a gente lê exatamente os livros dos profetas, temos que encontrar Cristo lá, temos que encontrar Jesus Cristo lá, ok? Então, veja, esse é um dos textos também que prova que o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Vamos lá ver também outro texto de João. João, capítulo de número 5, ok? Vamos lá ver João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 39. Veja só, diga-se a palavra de Deus. Examinais as Escrituras porque de mim testificam. Percebe? Examinai as Escrituras, em outras versões fala, examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, são de mim que elas testificam, percebe? Então vocês examinam as Escrituras, pensando que nas Escrituras vocês vão ter a vida eterna, mas as Escrituras testificam de mim. O próprio Jesus está dizendo que as Escrituras testificavam dele, ok? Nós também podemos saltar para versículo 46, diz assim, porque se vós cresce em Moisés, creeis em mim, porque de mim escreveu ele. Entende? Moisés, quando estava a escrever acerca de Jesus Cristo. Por isso nós lemos em Deuteronômio capítulo número 18, Deuteronômio 18, Moisés vai dizer que ao povo de Israel que Deus nos últimos dias vai levantar um profeta como eu. Então toda alma que não vai ouvir esse profeta será destruído. Então esse profeta não são esses falsos profetas que estão a aparecer, não. Esse profeta prometido em livro de Deuteronômio capítulo número 18 estava exatamente a falar sobre Jesus Cristo, ok? Deixa eu ver, vamos lá ver, como a nossa mensagem é assim, vamos lá ver, nós vamos ainda comentando enquanto aguardamos as perguntas, enquanto aguardamos as perguntas, vamos lá comentar sobre este assunto. Vamos lá ler no livro de Deuteronômio, capítulo número 18, versículo de número 15, e assim é a palavra de Deus. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. Entende? Então, o Senhor, teu Deus, vai despertar, vai levantar um profeta no meio de vocês, um profeta como eu. Então, como Moisés, entendeu? Então, Jesus é figura de Moisés, ok? Jesus é figura de Moisés. Então, essa profecia apontava exatamente para Jesus Cristo. Verso número 16. Conforme tudo o que pediste o Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não mora. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as palavras as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Né? Então, toda pessoa que não vai dar ouvido às palavras dos profetas que Deus haveria de levantar na face da terra, Deus irá requerer esta pessoa. Deus vai exatamente cobrar, vai julgar esta pessoa e essa pessoa vai ser condenada. Então, este profeta que está sendo prometido aqui com Moisés, assim como lemos, Paulo disse que as escrituras de Moisés falavam dele, os livros da lei falavam de Cristo, assim como vimos o próprio Jesus Cristo a falar também que as escrituras de Moisés falavam acerca dele. Também vimos o próprio João, em João capítulo número 5, versículo 46, dizendo, no versículo de número 39 também, examinai as escrituras, 46 também, que se vocês crescem em Moisés, creeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então, estou exatamente a provar aqui um texto da Bíblia, assim como Jesus disse que Moisés estava a escrever acerca dele, até aqui, Deuteronômio capítulo número 18, Moisés já falar que Deus ia ressuscitar um profeta no meio do povo de Israel. Então, toda aquela alma que não vai ouvir e obedecer as palavras que saíram da boca desse profeta, Deus ia requerer esta pessoa, Deus ia matar esta pessoa.
né? Deus ia julgar esta pessoa. Pastor, me prova que esse profeta aqui que está a ser prometido aqui é o próprio Jesus Cristo. Fica tranquilo, você não vai ouvir o pastor Felipe falar uma coisa que não tem na Bíblia Sagrada, ok? Você vai ouvir, vai ver exatamente pastor Felipe a falar algo que não tem na Bíblia Sagrada. Ok, nós podemos ver quem pregou isso. Se nós encontrarmos uma pessoa que pregou este assunto de Deuteronômio capítulo número 18, já é bom. Né? Deuteronômio capítulo número 18, tem alguém que pregou sobre este assunto. Atos dos Apóstolos capítulo número 2, vamos lá ver a partir do versículo de número 22, ok? Pedro pregou sobre esse profeta. Atos 2, veja só, Atos 2, 22, diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, o varão provado por Deus entre vós com muitas maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, este que foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou e solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi. Entende? Percebe? Então, porque dele disse Davi. Então, quer dizer, Davi também já tinha falado sobre Jesus Cristo, que Jesus ia morrer. É por isso eu disse, os livros dos profetas, começando de Samuel, porque a história de Davi está nos livros de Samuel. Então, por isso eu disse, começando de Samuel, até muitos outros que apareceram a falar exatamente acerca desse tempo, a falar exatamente acerca de Jesus Cristo. Então, vamos ver, vamos continuar a ler, versículo de número 23, diz assim, 23 diz assim: este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, do qual Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja comovido. Por isso alegrou-se meu coração e a minha língua exaltou, ainda a minha alma, ou seja, ainda a minha carne há de repousar em segurança, pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus já havia prometido com juramento que de seu fruto, do fruto do seu lombo, segundo a carne, havia de levantar o Cristo para o ressuscitar sobre, ou seja, para o assentar sobre o seu trono. 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, né, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por os cabelos dos seus pés. Sabeis, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ainda percebe que Pedro também está a pegar o Antigo Testamento, está a trazer exatamente para o pessoal que está ali ouvindo a sua pregação, dizendo que o Antigo Testamento está a falar exatamente acerca de Cristo, ok? Então vamos lá ver Atos 7, Atos 7, 37. Atos 7, 37, eu falava de Estevão. 37 diz assim a palavra de Deus. Estevão disse assim, está aqui, Estevão disse, este é aquele que Moisés disse, está aí, Deuteronômio capítulo número 18. Este quem? Este Jesus. Este é o que, ou seja, este é aquele, ou seja, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Está aí. Então percebe que Deuteronômio capítulo número 18, Deuteronômio capítulo número 18, versículo de número 18 diz assim, eis que lhes
suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer alma que não dar ouvido às minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Percebe? Então, exatamente, Atos, capítulo número 7, Estevão está a ministrar que Moisés falou, versículo número 37, este quem? Esse Jesus, é aquele que Moisés disse aos filhos de Israel, o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Percebe? Então, meus irmãos, o Antigo Testamento, eu poderia levar esse todo o sermão aqui, porque já estamos nos 45 minutos, eu poderia terminar todo aquele sermão a mostrar para vocês com mais detalhe que os livros de Salmo falam de Cristo, os livros de Moisés falam de Cristo. Percebem? Encontramos aqui Deuteronômio capítulo número 18. Deuteronômio capítulo número 18 exatamente está a falar acerca de Jesus Cristo. Nós vimos em Atos capítulo número 2, Pedro pregando que o Antigo Testamento, assim como Davi profetizou exatamente sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, assim também como Estevão, Atos capítulo número 7, versículo 38, disse que Moisés disse que Deus ia ressuscitar um profeta no meio de vós, e toda aquela alma que não vai ouvir esse profeta, certamente será crucificado. Agora veja só, minha querida irmã, veja só, meu querido irmão. Depois de uma mensagem dessa, tem pessoas que preferem ir para essas igrejas de falsos profetas, ficar todo dia a cair lá, não tem palavra, não tem o evangelho, não tem a verdade. Imagina que tem muita coisa para nós aprendermos, imagina, tem tanta coisa para nós já aprendermos. Então você que está aí a nos ver do outro lado, Deus abençoe a todos vocês. Também temos a nossa querida irmã Eunice, a nossa querida irmã Eunice, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Eunice, Deus abençoe poderosamente a sua vida, partilha, e também hoje é dia de perguntas e respostas, né? Então, enquanto ninguém pergunta, estamos aqui a trazer o ensinamento, entende? Enquanto ninguém pergunta, estamos aqui a trazer o ensinamento. Então, estamos a ver que o Antigo Testamento, tanto os livros da lei, tanto os livros dos profetas, todos esses apontavam para Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que Moisés escreveu acerca dele, né? Então, vimos também que Moisés escreveu acerca dele através de Estevão, através de João. Disseram que Moisés escreveu esses dias que Jesus deveria morrer, deveria ressuscitar, deveria exatamente se assentar no sublime trono, deveria ser exaltado, ok? É isso aí, meus irmãos. É isso aí que muita gente hoje em dia vão às igrejas sendo enganado, fica todo culto a cair, a ser enganado, a ser mentido, enquanto tem muita coisa. E deixa eu te falar uma coisa, o evangelho verdadeiro é isso aqui que estou a pregar para vocês. É isso aqui que estou a ensinar para vocês. Tudo que está sendo dito aí nas igrejas, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Tem pessoas que não trazem. Os teólogos falam o seguinte: o evangelho verdadeiro é cristocêntrico, entendeu? O evangelho verdadeiro é cristocêntrico. Então percebe que eu estou a pegar o Antigo Testamento, estou a falar que o Antigo Testamento fala de Cristo Jesus. Mesmo os teólogos que dizem que o evangelho é cristocêntrico, muitas vezes você ouve as suas pregações, nunca traz o evangelho cristocêntrico. Pregam exatamente sobre a vida aqui na terra, enquanto a Bíblia fala que nada trouxemos para este mundo e manifesta que se saímos deste mundo não vamos levar nada deste mundo, entende? Mas tem muita gente que prefere viver exatamente a buscar os prazeres da carne, prazer mundano. Também a Bíblia já havia dito, né? Lá no livro de 1 Timóteo, eu vou ler esse 1 Timóteo, capítulo de número 3, a Bíblia já havia alertado como seria difícil os últimos dias, né? Que muita gente teria uma aparência de ser religioso, enquanto não são religiosos. A maioria das pessoas não são religiosas, estão dentro das igrejas, não são exatamente religiosos. Hoje, esse termo religioso é escândalo para algumas pessoas, né? Para as pessoas hoje em dia, você falar que você é religioso, para algumas pessoas pensam que ser religioso exatamente é você dizer não corta cabelo, não pinta unha, né? Para algumas pessoas ser religioso é isso, né? As pessoas não entendem a palavra religião, a pessoa não entende. Religião significa ligação entre Deus e os seres humanos. É por isso que apareceu a palavra religião, né? Então, toda aquela pessoa que aceita que Deus se fez homem, tem comunhão com Deus, é religioso, está ligado novamente a Deus. Éramos inimigos de Deus, hoje fomos reconciliados. Então, somos religiosos sim, né? Somos religiosos sim. Mas tem muita gente que tem exatamente
a aparência apenas que são religiosos, aparência apenas que são crentes, mas na verdade não são crentes. Nós costumamos ver isso através da busca insaciável dos bens materiais dentro da igreja. As pessoas não estão a procurar a salvação, estão a procurar os bens materiais. Veja só, 2 Timóteo capítulo número 3. Eu disse 2 Timóteo capítulo número 3. Vamos lá ver como seria difícil nos últimos dias. Já a palavra de Deus avisava que nos últimos dias seriam exatamente dias difíceis. Vamos lá ler o livro de 2 Timóteo capítulo número 2. Sim, vamos lá ler. 2 Timóteo capítulo número 2. Vamos lá ler. Diz assim a palavra de Deus. Veja só. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Veja só. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Os últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Veja só. As pessoas amarão a si mesmas. Isso chama-se egocentrismo. Ego. Nos últimos dias serão dias difíceis porque haverá homens que serão amantes a si mesmos. Os homens iam se amar, iam se amar de tal maneira, se estão a prejudicar os outros, eles não se importam. Se os outros estão feridos, não se importa. Se outros estão com dores, não se importa. O que importa apenas é satisfazer os seus desejos. A Bíblia já havia dito que isso ia acontecer nos últimos dias. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Então as pessoas pensam só, amam-se e amam dinheiro. Então, hoje em dia, se estamos a viver nos últimos dias, tem que saber que o amor ao próximo acabou. As pessoas só amam o dinheiro e amam a si mesmo. Do resto, é que se virem. Isso que a Bíblia está a dizer. Veja, vamos continuar. Serão arrogantes e orgulhosos. Veja só. Zombarão de Deus. Exato. Quantas pessoas hoje em dia estão a zombar de Deus por causa da sua maneira de pregar, por causa da sua maneira de crer em Deus, por causa das suas orações. É isso que eu estava a dizer, que temos que ter cuidado. Se os salmos falam de Cristo, temos que ter cuidado ao ler os salmos. Tem muita gente que pega salmo para orar. Tenha cuidado, você pode pegar um salmo que apontava para Jesus Cristo, se cumpriu em Jesus Cristo, e você pegar este salmo e entrar com ele na oração. Você estará também exatamente a ser arrogante e exatamente a blasfemar contra Deus, a zombar Deus, porque Deus, os salmos estão a falar sobre o filho dele, os salmos estão a falar sobre o filho de Deus, e você está a pegar o salmo e dizer é teu. Depois nós vamos ler isso, porque tem muita gente que gosta da palavra ser ungido. As pessoas não sabem que o ungido é o próprio Jesus Cristo. Você não pode ser o ungido, entenda? Você pode ser o ungido, mas você não pode ser o ungido, com o artigo definido. O ungido, você não pode ser o ungido. Você pode ser ungido, mas você não pode ser o ungido. O ungido é Jesus Cristo. Mas tem muita gente hoje que fala, eu sou ungido de Deus. As pessoas não sabem que o ungido é o próprio Cristo. Porque o nome Cristo, quando você está a falar de Jesus Cristo, a mesma coisa, se você falar de Cristo, você está a falar do ungido. O nome Cristo é ungido. O nome ungido é Cristo. Então, se nós estamos a falar de ungido, estamos a falar de Jesus Cristo. O ungido é a mesma coisa de Jesus Cristo. E as pessoas também não sabem que o nome Jesus é exatamente Messias, isso. O nome Jesus é a mesma coisa, Messias ou Amachias. Então, Amachias exatamente hebraico, Christos é exatamente grego. Em português, tanto Amachias, tanto Christos é Jesus Cristo, entendeu? Mesma coisa. Então, quando você fala de ungido, você está falando de Jesus Cristo, ok? Então, depois a gente vai ler isso. Mas o tempo não nos permite, nós podemos tratar isso no outro dia. Vamos terminar aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo número 3, assim. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão os seus pais e serão ingratos e profanas. 3. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros
e não terão autocontrole. Tem pessoas que não têm autocontrole. É? Tem pessoas que não têm autocontrole. Tem pessoas que são caluniadores, vivem só caluniando os outros. Só se sentem bem quando falam mal dos outros. É? Então serão caluniadores, caluniarão uns aos outros, não terão autocontrole, quer dizer, autodomínio, serão cruéis e odiarão uns aos outros e odiarão aquilo que é bom. Percebe? Nos últimos dias as pessoas odeiam aquilo que é bom, mas aquilo que é mau, aquilo que é maligno, aquilo que não presta, as pessoas correm atrás disso. Entende? Se também no meio do evangelho, se tiver alguém pregando a verdade, as pessoas não gostam. Mas se tiver alguém que não prega a verdade, que prega a mentira, as pessoas correm para lá. Como Jesus disse em Mateus 24, que surgirão muitos falsos cristos e enganarão a muitos, e muitos serão enganados, entendeu? Então, exatamente isso está acontecendo nos nossos dias. Versículo de número 4. Trairão os amigos, então, serão traidores de amigos, serão imprudentes, cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Veja só, as pessoas amarão os prazeres do que amar o próprio Deus. Quantas pessoas hoje em dia, meus irmãos, que amam mais os prazeres do mundo, amam exatamente shows, amam exatamente curtir, amam exatamente as coisas do mundo do que o próprio Deus. Então o versículo fala, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si mesmo, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Versículo número 5. Serão religiosas apenas na aparência. É isso que eu queria dizer. Serão religiosas apenas na aparência. Hein? Veja só, serão religiosos apenas de aparência, mas na verdade a essência da religião essas pessoas não têm. Veja só, hein? Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe dessa gente. Fica longe de gente já assim. Estou a ler o livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5, com NVT, com a versão nova versão transformadora, ok? Então diz o seguinte, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder eficaz que lhes dá a verdadeira devoção. Vão rejeitar a verdade. Vão rejeitar o evangelho que vai lhes dar a verdadeira devoção. Nem você ser devoto, você ser uma pessoa dedicada a Deus. Então, quando vem uma palavra que te faz você seja uma pessoa dedicada a Deus, as pessoas fogem, abandonam. Mas se são ensinadas mentiras, as pessoas acreditam. Então, versículo número 5, serão religiosos apenas de aparência. Quantas pessoas hoje são religiosos apenas de aparência? Muita gente que são religiosos apenas de aparência, ok? Hoje é dia de perguntas e respostas. Você que está nos vendo nesse momento, também temos aí o nosso querido irmão Júnior. Deus abençoe, meu querido irmão Júnior, o Humberto, eu chamo ele de Humberto, aí no Bagamoio. Deus abençoe poderosamente a sua vida, nosso irmão Júnior. Hoje é dia de perguntas e respostas, irmão Júnior. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui. Hoje é dia de perguntas e respostas, ok? Meus irmãos, o tempo já foi embora. Então, nós temos que exatamente cancelar o nosso live de hoje, mas queria deixar bem claro que o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho não é essas coisas que estão sendo pregado aí. Percebe? Nós pegamos tantos versículos, nem terminamos ainda. Por causa do nosso tempo, nós vamos ter que exatamente encerrar a nossa live. Deus abençoe a todos vocês que estavam sintonizados ao nosso programa Jesus Cristo Salvação. Deus abençoe a todos vocês que estiveram aí a nos assistir. Deus abençoe poderosamente. Até a próxima. Quem tem prazer de vos despedir é vosso irmão em Cristo, pastor Felipe Mairos. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, quando forem exatamente 20 horas, estaremos aqui de novo com uma live. Deus abençoe a todos vocês. Try